2005 foi para mim, até hoje, para mim, fica assim, é uma experiência formidável. É essa famosa experiência de OQM, né, que no Brasil chama OQM. EQM, perdão. EQM, e aqui na França é NDE, né, a gente chama de NDE. NDE. Então, eu tive essa famosa experiência, né? Eu não pedi nada, eu só tinha um problema, eu tinha pegado um pouco de peso, então eu tinha problema de apneia do sono, né? Acontecia muito que eu tinha, às vezes, tinha interrupção da respiração, então acordava sufocando, todo esse tipo de coisa. Sim. E durou um certo tempo, isso aí durou alguns anos, né? Inclusive, foi até grave, né? Porque o médico falou que você tinha que perder peso, fazer exercício, tal, essas coisas. Aí o que aconteceu? Eu um dia, no inverno aqui, eu não me lembro na época, eu sei que era inverno, tinha nevado bastante, tava frio. Aí eu fui me deitar, né? Fui deitar no quarto e tal, a esposa ficou assistindo televisão, depois eu ia se deitar, eu já tava dormindo. E eu não lembro que hora, eu sei que era de madrugada. Eu acordei, é assim. Essa experiência, ela me marcou de uma maneira tão grande que hoje, 15 anos depois, 16 anos depois, hoje eu consigo mais ou menos dar uma explicação, mais ou menos do que é. Porque foi assim, foi uma coisa que eu durante muitos anos, quando eu falava a respeito, durante 10 anos, quer dizer, durante 5 anos eu não falei nada. Depois desses 5 anos eu comecei a tentar explicar, porque toda vez que eu tentava falar, eu chorava. Porque eu não conseguia explicar o que era. E revivia a emoção também do momento. Completamente. Completamente. Eu não conseguia explicar para ninguém o que era. Toda vez que eu começava a tentar falar, eu não encontrava palavras para explicar o que era realmente isso aí. Porque foi assim, eu tava dormindo e de repente, como é que eu posso explicar isso? Eu já não estava mais aqui. E não era um sonho. Eu sei quando é um sonho, eu sei quando é como é que se diz? Hoje eu posso utilizar essa palavra, porque eu já fiz, é saída do corpo, né? Sair do corpo. Uma saída astral, não sei como é que chama no Brasil. Aqui na França a gente utiliza uma outra expressão. Então, eu estava fora do meu corpo. Eu não estava mais aqui. Eu estava em um outro local. De repente, assim, estava tudo negro. E de repente eu vi uma luz. Era tudo negro, sabe? Era tudo como se fosse uma tela gigante negra. E de repente eu vi uma pequena luz, muito pequena. E essa luz me tirou a atenção. E de repente eu senti o meu corpo fazendo... Não é meu corpo, a minha consciência, o espírito, né, alma, cada um pode utilizar o termo que ele quiser. Ele começou a correr, voar, a planar. Eu não sei como é que a gente eu não tenho assim... o espírito, ele foi em direção... Se deslocou, né? Ele se deslocou rapidamente, mas rapidamente, como a velocidade do pensamento. De repente ele foi numa rapidez assim, parecia como a velocidade do pensamento, né? Ele já estava quase chegando lá. De repente eu entrei num caminho, como se fosse um caminho iluminado, um grande caminho iluminado. Eu passava por cima dele e eu tinha uma visão de 360. Eu via para tudo quanto é lado, como se eu tivesse olho para todo lado. E de repente eu vi esse caminho assim, e eu passava por cima dele, eu vi uma leve poeira dourada se levantando, voando assim por cima dessa estradazinha, desse caminho. Essa poeira, eu passava rápido, eu via a poeira fazer assim, devagarzinho. Em direção à luz, né? Em direção à luz. E a luz cada vez ficando mais forte. A luz cada vez... E essa que era pequena começou a ficar gigantesca, né? E de repente, eu estava com a cabeça assim, olhando essa poeirinha, porque eu fiquei assim, muito... Eu fiquei olhando, falei, nossa, o que é isso, né? Essa poeirinha. Mas assim, eu nem lembrava mais que eu existia em corpo. Era uma coisa assim, muito estranha. Sabe? Era como se eu estivesse voltando para casa. E de repente eu vi essa luz enorme. Mas uma luz, assim, eu olhei para ela. Essa luz era como se fosse o sol, mas assim, não era o sol, ela era gigantesca, né? Era uma luz assim, ela iluminava tudo, ela não me cegava, era uma luz muito forte, mas ela não me cegava.
Ela não me queimava, ela não me fazia mal. Ao contrário, ela cada vez mais perto que eu chegava dessa luz, mais eu me sentia bem. Mais eu me sentia feliz. E de repente veio como se uma onda. Uma onda que veio assim, uma onda de luz, mas diferente, como uma onda, porque eu via como se fosse uma onda. Sim. Essa onda veio e bateu assim, né, no que eu era. Eu não sei o que eu era, né? Se era só consciência, pré-espírito, sabe-se lá o que era. Eu sei que ela veio e bateu assim em mim, e eu senti assim um amor que hoje eu não choro, mas na época, quando eu falava disso, eu chorava. Eu chorava assim de não parar mais. Eu nunca senti um negócio desse. Era como se... Não tem como explicar esse amor. Né? Igual o exemplo, a gente chama de amor incondicional, mas a gente não sabe o que é realmente. Sabe? É assim, é um amor, a gente fala amor, mas é muito mais do que isso. Sim. Sabe? Era como se... Eu não sei nem como é que eu posso explicar. Se eu coloco todas as mães do mundo junto e falando que me ama, não chega perto. Acolhimento, proteção, né? Aceitação. Tudo que você... Não tem julgamento, não tem nada. Não, era um amor assim, de falar pra você... Era, sabe, é como se eu te amo. Sabe assim, eu te amo, mas o eu te amo, que quando ele fala o eu te amo, você sente o eu te amo. Sim. Mas profundo mesmo, ele vai profundo na alma da pessoa. Aí eu senti o baque. Eu falei, opa, o que é isso? Eu me lembro que eu pensei assim, o que é? Esse amor. Mas assim, eu me senti, de repente é como se eu estivesse planando, sabe? Aí uma segunda vez, aí veio uma segunda onda. Ah, essa aí foi maior do que a outra. Essa aí, eu fazia parte de tudo. Sim. Essa eu fazia parte do universo. Você se fundiu com ela, com a luz, com a onda. Quando veio essa onda, assim, essa energia, eu era o universo estava em mim, eu estava no universo, eu era o tudo. E tudo, com todo mundo. Sim. Com todo mundo, com todos os seres vivos do mundo, do universo, tudo. A gente era tudo irmão, tudo a mesma família. Aí de repente, aí eu vi que a velocidade diminuía, né? Porque eu estava chegando perto da velocidade diminuía, aí eu falei, nossa, né? Eu vou ver alguém, né? Aí foi diminuindo, e eu como se tivesse assim numa situação de amor, como se eu estivesse no útero da... Sei lá, é um negócio que não tem explicação. Aí de repente veio a terceira onda. Essa terceira onda, ela não foi legal. Porque na hora que ela bateu, era como se alguém tivesse pegado uma corda, assim, tivesse amarrado da minha cintura e tirou para trás. Mas tirou assim com uma força inacreditável. Né? E eu fiquei assim, como se eu tivesse... Alguém me tirou e eu, não, sabe? Aquela coisa assim esquisita. Você foi afastado de repente? Não, no mesmo momento. No mesmo momento que eu senti a terceira onda, que seria como se... eu acho que seria talvez a da morte, né? Eu não sei. Eu não sei o que era. Mas quando eu fui sentir isso, eu senti como se alguém tivesse uma corda atrás, ou uma mão, que tivesse tirado. E quando tirou foi de uma vez só. Então não foi a onda que lhe causou essa sensação de afastamento. Foi algo que ele tirou para você justamente não entrar naquela onda. Exatamente, porque eu já estava chegando assim no final do caminho, eu já estava entrando numa luz enorme, gigantesca. Talvez ali não tivesse mais retorno, né, para você. Não sei. Eu não posso explicar, porque até eu igual eu falo, eu tenho um monte de livro aqui, eu leio... todos esses anos li tanto livro, fiz tanta coisa, e até hoje não consigo entender exatamente o que era. Por quê? Porque é muito difícil explicar. Eu senti muito quando fui tirado para trás. Isso aí eu senti realmente. Porque eu sentia como se fosse uma corda, era realmente uma sensação de que alguém estivesse me puxando para trás. Sim. Então, na hora que ele me puxou, eu entrei direto no corpo. Era como se tivesse sido jogado assim. Estava colocado dentro. E quando aconteceu isso, eu acordei. Estava com falta de ar. Já estava, né?
E acordei com a falta de ar e já chorando. O pior foi isso, eu já acordei chorando já. E falando para a companheira na época, a ex-companheira, falou assim, nossa, o que está acontecendo? Você está chorando? Aí acendeu a luz, o que está acontecendo? Tá tudo... Ela falou, eu não me lembro, né? Você está tudo branco e tal. Eu acho que eu estava perdendo o ar, eu acho que eu estava tendo, sabe, aquelas coisas que quando a gente tem apneia, né? Não, é uma parada respiratória. Não sei. Eu sei que eu estava muito branco, estava com falta de ar e com uma forte dor no peito, uma grande dor aqui no peito, aqui, mas muito forte. Né? E chorando. Aí eu fiquei chorando durante a noite inteira, eu ficava chorando e ela falava comigo, ela falava que eu não entendia o que ela falava. E eu só falava, inclusive falava em português, falava o que eu estou fazendo aqui. Como se você não entendesse mais o retorno, né? Era muito estranho para você. Completamente. Eu estava chorando porque eu não entendi o que eu estou fazendo aqui, eu quero ir embora daqui. Mas assim, na minha cabeça eu não queria voltar para o Brasil, não era voltar para o Brasil. Sim. Eu queria voltar onde é que eu estava lá. Era isso que eu queria estar lá.